Banqueiro demitiu 17 babás em 5 meses. Até que uma estrangeira mudou tudo. Rodrigo Almeida observava a 17ª babá sair batendo a porta de sua mansão no Morumbi, enquanto os 4 filhos choravam desesperadamente espalhados pela sala. Desde que Helena partiu há 5 meses, cada dia se tornava uma batalha perdida contra o caos que tomou conta de sua casa. Foi quando ouviu a filha mais nova, Beatriz, de apenas 4 anos, sussurrar entre soluços que tinha visto a mamãe no jardim na noite anterior. As outras crianças pararam de chorar por um instante, como se aquelas palavras trouxessem uma esperança que nem eles mesmos conseguiam explicar. Rodrigo passou a mão pelos cabelos grisalhos, sentindo o peso de mais um fracasso. Mateus, de 8 anos, estava escondido embaixo da mesa da sala. Gabriel, de 6, se recusava a largar o urso de pelúcia da mãe, enquanto Ana Júlia, de 5 anos, desenhava compulsivamente no chão com giz de cera. A casa que antes ecoava risadas, agora só conhecia gritos e desespero. O executivo chegava tarde do trabalho todos os dias e encontrava sempre o mesmo cenário desolador. As babás mais experientes de São Paulo passavam pela sua porta, mas nenhuma conseguia durar mais que algumas semanas. As crianças rejeitavam qualquer tentativa de carinho ou cuidado vindo de estranhas, como se protegessem a memória da mãe de qualquer substituta. Na manhã seguinte, Rodrigo estava tomando café sozinho na cozinha, quando Neuza, a governanta que trabalhava na casa há 15 anos, aproximou-se com uma expressão confusa no rosto enrugado. "Senhor Rodrigo, tem uma mulher na porta. Ela não veio de agência nenhuma. Diz que soube que precisamos dela. Não quero ver mais ninguém, Neuza, não hoje." "Mas ela é diferente, senhor. Tem sotaque estrangeiro e mostrou uma foto antiga. Disse que conhecia a dona Helena." Rodrigo levantou os olhos do jornal, sentindo uma pontada no peito. Há meses ninguém mencionava o nome de Helena sem que ele sentisse vontade de fugir da realidade. "Que tipo de foto?" "Não sei bem, senhor. Ela só disse que era importante e que as crianças precisam dela." Contra sua vontade, Rodrigo foi até a porta da frente. Do outro lado do portão eletrônico, uma mulher de cerca de 40 anos aguardava pacientemente. Tinha cabelos castanhos presos num coque simples, roupas discretas e um sorriso gentil que o fez hesitar antes de mandar embora. "Senhor Almeida," ela falou com um sotaque que ele não conseguiu identificar imediatamente. "Meu nome é Carmen Vasques. Preciso falar com o senhor sobre suas crianças. Não estamos precisando de babá no momento." "Não vim como babá, vim como alguém que conheceu Helena." O nome da esposa saindo dos lábios daquela estranha fez Rodrigo tremer. Ele abriu o portão automaticamente, sem pensar 2 vezes. Carmen entrou na casa com passos firmes, mas respeitosos. Observou cada detalhe como se estivesse visitando um lugar sagrado. Na sala, as crianças estavam espalhadas em suas atividades solitárias habituais, mas algo estranho aconteceu quando viram a mulher. Beatriz, que não se aproximava de nenhum adulto desconhecido há meses, caminhou devagar até Carmen e estendeu a mãozinha. A estrangeira se ajoelhou e abraçou a menina com uma naturalidade que deixou Rodrigo perplexo. "Mamãe?" sussurrou Beatriz. "Não, pequena. Sou Carmen. Mas conheci sua mamãe." Uma por uma, as outras crianças se aproximaram. Gabriel largou o urso e se sentou ao lado de Carmen. Ana Júlia parou de desenhar e ficou observando. Até Mateus saiu de debaixo da mesa e se aproximou cautelosamente. "Como vocês sabem que ela conhecia a mamãe?" perguntou Mateus, sempre o mais questionador. Carmen sorriu e tirou uma foto desgastada da bolsa. Era uma imagem antiga, de pelo menos 20 anos, onde apareciam 2 jovens muito parecidas abraçadas em frente a uma igreja. Uma delas era idêntica a Helena. Rodrigo sentiu as pernas ficarem fracas. A semelhança era impressionante, mas havia algo mais na foto que o perturbava profundamente. "Onde conseguiu isso?" "Esta é uma história longa, Sr. Almeida. Posso contar enquanto cuido das crianças hoje?" "Elas parecem precisar de alguém." Rodrigo deveria ter dito não. Deveria ter pedido explicações antes de permitir que uma desconhecida ficasse com seus filhos, mas algo na forma como as crianças se agruparam ao redor de Carmen o impediu de protestar.
Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Durante toda aquela manhã, Rodrigo observou de longe enquanto Carmen transformava sua casa. Ela não tentou impor regras ou rotinas bruscas como as outras babás. Em vez disso, sentou-se no chão com as crianças e começou a contar histórias em espanhol, traduzindo partes para que entendessem. As crianças ficaram hipnotizadas. Gabriel até sorriu pela primeira vez em meses, quando Carmen fez vozes diferentes para cada personagem. Ana Júlia mostrou seus desenhos, que a estrangeira elogiou genuinamente. Mateus fez perguntas sobre os países que Carmen mencionava nas histórias. Mas foi durante o almoço que algo realmente estranho aconteceu. Neuza comentou baixinho com Rodrigo que Carmen usava um perfume muito familiar. É igualzinho ao da Dona Helena, senhor, aquele francês que ela sempre usava. Rodrigo se arrepiou. Helena tinha um perfume específico que mandava vir de Paris 2 vezes por ano. Era uma fragrância rara, quase impossível de encontrar no Brasil. À tarde, enquanto as crianças brincavam no jardim sob os cuidados de Carmen, Rodrigo a chamou para uma conversa particular em seu escritório. Preciso saber quem você é de verdade e como conheceu minha esposa. Carmen suspirou profundamente e se sentou na cadeira em frente à mesa de mogno. É complicado, Sr. Almeida. Helena e eu nos conhecemos há muito tempo, quando éramos muito jovens. Onde? Ela nunca mencionou ninguém chamado Carmen, porque ela não sabia meu nome verdadeiro na época. Nos conhecemos numa viagem que ela fez à Argentina com os pais há mais de 20 anos. Eu trabalhava num hotel em Buenos Aires onde eles se hospedaram. Rodrigo se lembrou vagamente de Helena ter mencionado uma viagem à Argentina na juventude, mas ela raramente falava sobre o passado. E por que veio aqui agora? Carmen baixou os olhos, claramente lutando com algum conflito interno. Porque soube que ela partiu e que as crianças estavam sofrendo. Helena falou muito sobre elas nas cartas. Cartas? Que cartas? Mantivemos correspondência por alguns anos. Ela me contava sobre a família, sobre como era feliz, eu guardei todas. Rodrigo sentiu o chão se mover sob seus pés. Helena tinha uma correspondente secreta? Por quê? Quero ver essas cartas. Trouxe algumas comigo. Estão no meu hotel. Então vá buscar. Agora. Carmen hesitou, olhando pela janela do escritório onde as crianças brincavam no jardim. Elas estão bem pela primeira vez em meses, Sr. Almeida. Posso voltar amanhã com as cartas? Rodrigo observou pela janela. Era verdade. Mateus estava rindo enquanto empurrava Beatriz no balanço. Gabriel e Ana Júlia construíam algo com galhos no gramado. Há quanto tempo não via seus filhos assim? Está bem, mas quero uma explicação completa amanhã. Naquela noite, pela primeira vez em meses, as 4 crianças dormiram sem pesadelos. Rodrigo ficou observando-as pelos monitores de bebê que ainda mantinha nos quartos e percebeu que todas sussurravam o nome Carmen antes de pegar no sono. Na manhã seguinte, Carmen chegou carregando uma caixa de sapatos desgastada. Dentro havia dezenas de cartas escritas à mão em papel azul claro, todas com a letra inconfundível de Helena. Rodrigo pegou uma aleatoriamente e começou a ler. A carta datava de 3 anos atrás. Querida Carmen, Mateus ganhou o primeiro lugar na feira de ciências da escola. Rodrigo estava tão orgulhoso que comprou um microscópio de presente. Às vezes penso como seria se você estivesse aqui para ver as crianças crescerem. Sei que seria uma tia maravilhosa para elas. As mãos de Rodrigo tremiam. Tia? Por que Helena se referia a Carmen como uma tia em potencial? Por que ela falava de você como tia? Carmen ficou pálida e tentou pegar a carta de volta, mas Rodrigo se afastou. Responda. É uma expressão carinhosa em espanhol. Não significa nada específico. Mas Rodrigo notou que ela desviava o olhar. Pegou outra carta, mais recente. Carmen, sonhei novamente com nossa infância. Neste sonho, brincávamos no mesmo quintal, dividíamos os mesmos brinquedos. Acordo sempre com uma sensação estranha, como se estivesse faltando uma parte de mim que nunca consegui identificar. Que infância!
Vocês se conheceram num hotel quando eram jovens, não crianças. Carmen se levantou abruptamente, claramente angustiada. Senhor Almeida, por favor. O passado não importa. Importa que suas filhas estão sorrindo novamente. Meus filhos. E o passado importa sim quando se trata da minha família. Nesse momento, Beatriz entrou correndo no escritório. Papai e a tia Carmen vai embora? Rodrigo olhou para a filha, depois para Carmen, que tinha lágrimas nos olhos. Não sei, Beatriz. Por favor, não deixa ela ir. Ela faz o cheiro da mamãe voltar. A inocência da criança partiu o coração de Rodrigo. Como explicar para uma menina de 4 anos que adultos complicam tudo com segredos e mentiras? Carmen se ajoelhou na frente de Beatriz. Vou ficar mais um pouco, pequena. Está bem? Beatriz assentiu e saiu correndo para contar aos irmãos. Tem mais alguma coisa que preciso saber? Perguntou Rodrigo quando ficaram sozinhos novamente. Muita coisa, mas não sei se está pronto para ouvir. Tente. Carmen respirou fundo e caminhou até a janela. Helena não era filha única, Sr. Almeida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Como assim? Ela teve uma irmã, gêmea. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Helena sempre disse ser filha única. Seus pais, que faleceram antes do casamento, supostamente não tiveram outros filhos. Isso é impossível. Eu conhecia a Helena melhor que ninguém. Ela não sabia. Os pais dela nunca contaram. E você sabe disso como? Carmen se virou para ele, os olhos cheios de uma dor antiga. Porque eu sou essa irmã. O mundo de Rodrigo desabou naquele momento. Tudo começou a fazer sentido de uma forma aterrorizante. A semelhança física, o perfume, a forma como as crianças se aproximaram dela instintivamente, os sonhos de Helena sobre uma infância compartilhada. Você está mentindo. Gostaria de estar. Passou a vida inteira procurando por ela sem saber que ela também me procurava através dos sonhos. Rodrigo se deixou cair na cadeira, tentando processar a informação. Prove. Carmen abriu a bolsa e tirou uma certidão de nascimento argentina desgastada. O nome estava em espanhol. Carmen Helena Vasquez. A data de nascimento era exatamente a mesma de Helena. Nossos pais nos separaram quando éramos bebês. Helena ficou no Brasil com nossa mãe, que se casou novamente, e mudou de nome. Eu fui para a Argentina com nosso pai biológico. Por quê? Pobreza. Nossa mãe não conseguia criar 2 filhas sozinha. Decidiu que era melhor cada um criar uma. Rodrigo olhou para a certidão, comparando com a de Helena que guardava no cofre. As impressões digitais dos pés de bebê eram praticamente idênticas, mas espelhadas, como gêmeas costumam ter. Como descobriu onde ela estava? Passei 20 anos procurando. Contratei detetives, vasculhei registros, percorri o Brasil inteiro. Há 3 anos, finalmente, a encontrei morando aqui em São Paulo. E por que não se revelou? Carmen começou a chorar silenciosamente. Por medo. Medo de que ela me rejeitasse, de que não quisesse uma irmã perdida na vida perfeita que construiu. Então decidi me aproximar aos poucos, através de cartas, fingindo ser uma amiga distante. E o hotel em Buenos Aires? Mentira. Nunca nos encontramos pessoalmente antes de hoje. Rodrigo se levantou e começou a andar de um lado para outro, tentando organizar os pensamentos. Você enganou minha esposa por 3 anos. Eu a protegi por 3 anos. Permiti que ela tivesse uma irmã sem o trauma de descobrir que os pais mentiram a vida inteira. E agora? Por que se revelou depois que ela partiu? Carmen enxugou as lágrimas com as costas da mão. Porque as crianças são tudo que me resta dela. São pedaços da irmã que nunca pude abraçar de verdade, e eles precisam de alguém que as ame como ela as amaria. Rodrigo olhou pela janela e viu os 4 filhos brincando no jardim, aguardando ansiosamente o retorno de Carmen. Pela primeira vez em meses, pareciam crianças normais. Preciso de tempo para processar isso. Eu entendo, mas por favor, não afaste as crianças de mim agora. Elas já sofreram uma perda grande demais. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. Ficou revirando as cartas de Helena, procurando pistas que tinha perdido. Em uma delas encontrou uma frase que o assombrou. Carmen,
Às vezes sinto que você é mais que uma amiga. É como se nossa conexão fosse mais profunda, mais antiga. Como se nos conhecêssemos desde sempre, mesmo nunca tendo nos visto. Helena sabia. Inconscientemente ela sabia. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Nos dias seguintes, Rodrigo observou Carmen com um olhar completamente diferente. Cada gesto, cada expressão, cada forma de lidar com as crianças ecoava a Helena de uma maneira que ia além da coincidência. Carmen cantava as mesmas canções de ninar que Helena costumava cantar, mas em espanhol. Tinha o mesmo jeito de encostar a testa na cabeça das crianças quando elas estavam tristes. Fazia o mesmo movimento com as mãos quando contava histórias. Mateus, sempre observador, foi o primeiro a notar. Pai, a tia Carmen faz igualzinho a mamãe quando quer que a gente tome remédio. Era verdade. Carmen distraía as crianças com piadas bobas na hora do remédio, exatamente como Helena fazia. Rodrigo decidiu confrontá-la novamente, mas dessa vez com uma abordagem diferente. Carmen, preciso que seja completamente honesta comigo. Sobre tudo. Estavam na cozinha tarde da noite, depois que as crianças dormiram. Carmen preparava o café da manhã do dia seguinte, uma rotina que adotara naturalmente. Sobre o que especificamente? Sobre o que mais não me contou. Carmen parou de cortar frutas e se apoiou na pia. Tem muita coisa, Rodrigo. Nossa história é mais complicada do que imaginei quando decidi vir até aqui. Comece pelo começo. O verdadeiro começo. Carmen se sentou à mesa da cozinha e começou a falar com uma voz carregada de anos de sofrimento guardado. Nossos pais se chamavam Maria e Carlos. Eles eram muito jovens e muito pobres quando nascemos em 1983, numa cidade pequena do interior de São Paulo. Não tinham condições de criar duas filhas. Rodrigo se sentou do outro lado da mesa, preparado para ouvir a verdade completa. Maria escolheu ficar com Helena porque ela chorava menos. Carlos me levou para a Argentina porque tinha um irmão em Buenos Aires que podia ajudar. O plano era temporário, mas a vida complicou tudo. E vocês nunca mais se viram. Meus pais adotivos me contaram a verdade quando completei 18 anos. Descobri que tinha uma irmã gêmea no Brasil e que meu nome verdadeiro era diferente. Comecei a procurar imediatamente. Carmen pegou uma foto desgastada da carteira. Mostrava uma menina de cerca de 5 anos, claramente ela mesma, ao lado de um casal mais velho. Meus pais adotivos foram maravilhosos. Me deram educação, amor, oportunidades, mas sempre souberam que eu sentia falta de algo que não conseguia identificar. Era Helena. E Helena? Alguém contou para ela? Não. Maria se casou novamente quando Helena tinha 3 anos. O padrasto a adotou e mudaram o sobrenome. Helena cresceu acreditando que ele era seu pai biológico. Maria levou o segredo para o túmulo. Rodrigo se lembrou dos pais de Helena. Eram pessoas simples, carinhosas, mas sempre um pouco evasivas quando o assunto era a infância dela. Como conseguiu encontrá-la especificamente? Através de uma agência de investigação especializada em reunir famílias. Levou 20 anos e todas as minhas economias, mas consegui rastreá-la até São Paulo. 20 anos. Comecei aos 18 e só a encontrei aos 38. Quando descobri que ela estava casada, tinha 4 filhos e uma vida estabelecida, quase desisti. Carmen se levantou e foi até a janela, observando o jardim onde as crianças brincaram durante o dia. Mas então comecei a observá-la de longe. Via vocês no parque, no supermercado, nas festas da escola das crianças. Helena era exatamente como eu sonhava que uma irmã seria. Você a estava seguindo? Cuidando. Há diferença. Nunca me aproximei o suficiente para incomodá-la. Só queria ter certeza de que estava bem, que era feliz. Rodrigo sentiu um calafrio. Helena tinha mencionado algumas vezes a sensação de estar sendo observada, especialmente no último ano de vida. Helena sabia que estava sendo observada. Gêmeas têm uma conexão especial. Ela sentia minha presença mesmo sem me ver. E as cartas? Como conseguiu o endereço? Carmen sorriu tristemente. Ceguei o carteiro algumas vezes.
Descobri que Helena tinha o hábito de deixar correspondência na caixa de correio da esquina toda sexta-feira. Comecei a deixar cartas para ela no mesmo local, assinadas como uma amiga. A explicação era ao mesmo tempo tocante e perturbadora. Rodrigo tentou se colocar no lugar de Carmen, imaginando como seria descobrir que tinha uma irmã gêmea perdida. Por que decidiu se revelar agora? Porque as crianças precisam de alguém que as ame como Helena as amava. E porque... Carmen hesitou. Por que o quê? Porque estou doente, Rodrigo. Tenho a mesma condição cardíaca que Helena tinha. Os médicos não sabem quanto tempo me resta. O mundo de Rodrigo tremeu novamente. Helena havia falecido de complicações cardíacas súbitas, uma condição que os médicos disseram ser genética. Como sabe que Helena tinha problemas cardíacos? Porque nas últimas cartas ela mencionou os exames, a preocupação. E porque sinto os mesmos sintomas que ela descrevia. Carmen tirou uma série de exames médicos da bolsa. Os resultados eram quase idênticos aos últimos exames de Helena. Os médicos argentinos dizem que é uma condição hereditária rara. Helena e eu éramos bombas relógio cardíacas desde o nascimento. Rodrigo pegou os exames com mãos trêmulas. A semelhança com os resultados de Helena era assustadora. Por que não procurou tratamento aqui no Brasil? Temos cardiologistas excelentes. Por que vim para conhecer as crianças antes que seja tarde demais? O tratamento pode esperar alguns meses. Não pode. Não depois de perder Helena da mesma forma. Carmen olhou para ele com surpresa. Você se importa? Claro que me importo. Você é a única ligação que meus filhos têm com a mãe deles. E... Rodrigo parou percebendo que estava admitindo algo para si mesmo pela primeira vez. E ver você cuidando delas é como ter um pedaço de Helena de volta. Carmen começou a chorar silenciosamente. Eu também sinto isso. Quando abraço as crianças é como se estivesse abraçando os filhos que nunca tive, mas que eram destinados a mim através de Helena. Naquele momento, Gabriel apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos sonolentos. Tia Carmen, não consegui dormir. Posso ficar com vocês? Carmen abriu os braços e Gabriel correu para seu colo. Rodrigo observou a cena e percebeu que aquele menino de 6 anos estava chamando Carmen de tia sem nunca ter sido ensinado. Por que você chama ela de tia, Gabriel? Porque ela é igual à mamãe, e a mamãe sempre dizia que se tivesse uma irmã, ela seria nossa tia. Rodrigo e Carmen trocaram olhares. Helena realmente sabia, mesmo sem saber que sabia. Vamos te levar para a cama, pequeno, disse Carmen levantando Gabriel no colo. Posso dormir no castelo de papelão que fizemos hoje? Claro, mas vamos pegar cobertores extras. Rodrigo o seguiu até a sala, onde um elaborado castelo de papelão ocupava o centro do ambiente. As crianças haviam passado a tarde inteira construindo-o com Carmen, usando caixas que ela trouxera propositalmente. Gabriel se acomodou dentro do castelo, junto com alguns ursinhos de pelúcia. Carmen o cobriu carinhosamente e começou a cantarolar uma canção de ninar em espanhol. Tia Carmen, você vai embora quando eu crescer? Por que pergunta isso? Porque a mamãe foi embora e as outras babás também sempre vão embora. Carmen olhou para Rodrigo, que assentiu encorajadoramente. Não sou babá, Gabriel, sou família. E família não vai embora. Promete? Prometo que vou ficar o maior tempo possível. Gabriel sorriu e fechou os olhos, segurando a mão de Carmen até pegar no sono. Quando voltaram para a cozinha, Rodrigo tomou uma decisão que mudaria tudo. Carmen, quero que você more aqui, oficialmente. Como assim? Como tia das crianças, como parte da família. Tem um quarto de hóspedes que pode ser seu, e podemos transformar o escritório pequeno num espaço mais privado se quiser. Carmen ficou em silêncio por um longo momento. Rodrigo, você mal me conhece. Como pode confiar em mim desta forma? Porque em uma semana você fez mais pelas minhas crianças do que 17 babás profissionais. Porque Helena confiava em você o suficiente para dividir seus segredos mais íntimos. E porque... Ele hesitou. Por quê? Porque você é tudo o que me resta da mulher que amei. Carmen começou a chorar novamente, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Aceito.
mas com uma condição. Qual? Você precisa me ajudar a cuidar da minha condição cardíaca. As crianças não podem passar pelo que passaram com Helena. Já marquei uma consulta com o melhor cardiologista de São Paulo para segunda-feira, Dr. Eduardo Silva. Foi ele quem cuidou da Helena. Como soube que eu aceitaria ficar? Rodrigo sorriu pela primeira vez em meses. Porque vi como você olha para elas. E porque sei que Helena está de alguma forma guiando tudo isso. Nos dias seguintes, a casa dos Almeida passou por uma transformação completa. Carmen se mudou oficialmente, trazendo suas poucas pertences da Argentina. As crianças ajudaram a decorar seu novo quarto, pendurar quadros e organizar suas roupas. Neuza, inicialmente desconfiada da situação toda, logo se afeiçoou a Carmen quando percebeu como a casa voltou a ter vida. É um milagre, Sr. Rodrigo, comentou a governanta, enquanto observavam as crianças brincarem no jardim. Há meses não via as crianças assim. Era verdade. Mateus voltou a se interessar pelos estudos, especialmente quando Carmen o ajudava com os deveres de casa em espanhol. Gabriel redescobriu o gosto por futebol e convenceu Carmen a jogar com ele toda a tarde. Ana Júlia passou a desenhar cenas alegres, em vez dos rabiscos escuros de meses anteriores. Beatriz voltou a falar normalmente, abandonando os sussurros temerosos que desenvolvera após a partida da mãe. Mas a maior mudança estava em Rodrigo. Pela primeira vez desde que Helena partiu, ele conseguia chegar em casa e relaxar. Sabia que as crianças estavam seguras e, mais importante, felizes. Carmen estabeleceu uma rotina saudável na casa. Café da manhã em família, tarefas divididas entre todos, tarde de brincadeiras, jantar com conversas sobre o dia e histórias antes de dormir. Tia Carmen, conta a história da princesa que viajou pelo mundo procurando pela irmã gêmea, pediu Ana Júlia numa noite. Esta história você já conhece, respondeu Carmen, acomodando as crianças na sala. Mas gostamos de ouvir de novo, disse Beatriz. Carmen começou a contar uma versão fantasiosa da própria história, onde duas princesas gêmeas foram separadas por uma bruxa má, mas se reencontraram através do amor que sentiam pelas crianças da floresta. Rodrigo observava da porta, percebendo como Carmen conseguia transformar sua dor em algo belo para as crianças. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Na primeira consulta com o Dr. Silva, os exames confirmaram que Carmen tinha exatamente a mesma condição cardíaca que Helena. No entanto, ao contrário do caso de Helena, a condição de Carmen foi detectada precocemente. Temos várias opções de tratamento, explicou o médico durante a consulta. Cirurgia, medicação, mudanças no estilo de vida. O prognóstico é muito melhor quando detectamos cedo. Rodrigo segurou a mão de Carmen durante toda a explicação. Não podia perder outra pessoa importante em sua vida. Qual é a melhor opção? Perguntou Carmen. Uma combinação. Cirurgia para corrigir o problema estrutural, medicação para controlar os sintomas e fisioterapia cardíaca para fortalecimento. Quanto tempo de recuperação? Cerca de 6 meses para a recuperação completa, mas você poderá retomar atividades normais em algumas semanas. Carmen olhou para Rodrigo com preocupação. As crianças não podem ficar sem cuidados novamente. Não vão ficar, assegurou Rodrigo. Vou reduzir minha carga de trabalho durante sua recuperação. E Neuza pode ajudar com o que for necessário. Senhor Rodrigo, posso cuidar de tudo durante o dia, ofereceu Neuza. A senhorita Carmen só precisa se preocupar em ficar boa. A cirurgia foi agendada para o mês seguinte. Rodrigo usou todos os seus contatos para garantir que Carmen tivesse acesso ao melhor tratamento possível. Durante as semanas de preparação para a cirurgia, Carmen se dedicou a ensinar as crianças sobre suas raízes argentinas. Ela trouxe mapas, livros, até mesmo ingredientes especiais para cozinhar pratos típicos do seu país. A mamãe também sabia fazer empanadas? Perguntou Gabriel enquanto ajudava Carmen na cozinha. Tenho certeza de que sabia. Gêmeas geralmente têm gostos parecidos. Você sente saudade da Argentina? Carmen parou de amassar a massa e pensou cuidadosamente na resposta.
Sentia. Mas agora entendo que nunca senti saudade de um lugar. Sentia saudade de vocês. Mesmo sem conhecer vocês, meu coração sabia que vocês existiam. Gabriel sorriu e continuou ajudando, contente com a resposta. Na semana anterior à cirurgia, aconteceu algo que mudou a perspectiva de todos sobre a situação. Carmen estava organizando suas coisas quando encontrou uma caixa que Helena havia deixado guardada no closet. Rodrigo nunca havia mexido nas coisas pessoais da esposa, mas Carmen pediu permissão para ver se havia algum objeto que pudesse ser significativo para as crianças. Dentro da caixa, encontraram diários que Helena escrevia esporadicamente, algumas joias de família e uma pasta com documentos. Mas foi uma carta lacrada, endereçada para minha irmã desconhecida, que os deixou sem palavras. Como ela sabia? Sussurrou Carmen. Rodrigo abriu a carta com mãos trêmulas e começou a ler em voz alta. Se alguém está lendo esta carta, significa que já parti e de alguma forma minha irmã gêmea encontrou minha família. Sei que tenho uma irmã em algum lugar do mundo porque sonho com ela desde criança. Sonho que brincamos juntas, que dividimos segredos, que nos cuidamos mutuamente. Sempre soube que algo estava incompleto em minha vida, mas não sabia o que era até começar a ter filhos. Foi então que percebi que o amor que sentia por eles era o mesmo que sentia pela menina dos meus sonhos. Se você está cuidando dos meus filhos, obrigada. Sei que vai amá-los como eu os amava, porque somos a mesma pessoa em corpos diferentes. Eles são nossos filhos agora. Por favor, conte para eles sobre nossa conexão. Quero que saibam que mesmo depois de partir, parte de mim voltou através de você. Com amor eterno, Helena PS. No cofre do escritório de Rodrigo, há uma pulseira que pertenceu à nossa mãe biológica. É sua por direito. Carmen e Rodrigo choraram durante toda a leitura. Helena realmente sabia, mesmo sem evidências concretas. Rodrigo abriu o cofre e encontrou uma pulseira de prata simples com um pingente em formato de coração. Dentro do coração havia uma pequena foto desgastada de duas bebês idênticas. Ela guardou isso a vida inteira, murmurou Rodrigo. Mesmo não sabendo conscientemente que tinha uma irmã, ela guardou a única prova que possuía. Carmen colocou a pulseira e sentiu como se um pedaço de si mesma tivesse finalmente voltado para casa. Naquela noite, reuniram as 4 crianças na sala e contaram toda a verdade. Carmen era realmente tia delas, irmã gêmea da mãe que haviam perdido. As crianças reagiram de formas diferentes. Mateus fez muitas perguntas sobre genética e hereditariedade. Gabriel quis saber se isso significava que Carmen também sabia jogar futebol como Helena. Ana Júlia perguntou se podia desenhar a família completa agora. Beatriz apenas disse, eu sabia, e abraçou Carmen. Como você sabia, Beatriz? Perguntou Rodrigo. Porque ela cheira igual a mamãe, fala igual a mamãe quando está brava e tem as mesmas mãos da mamãe quando faz carinho. A sabedoria instintiva da criança mais nova encantou todos. A cirurgia de Carmen foi um sucesso completo. Os médicos conseguiram corrigir todos os problemas cardíacos estruturais e o prognóstico de recuperação era excelente. Durante sua recuperação, as crianças se revezavam para cuidar dela. Mateus lia livros em voz alta, Gabriel trazia flores do jardim, Ana Júlia desenhava cartões de melhoras e Beatriz simplesmente ficava deitada ao lado dela, oferecendo companhia silenciosa. Rodrigo trabalhou de casa durante as primeiras semanas, descobrindo que conseguia ser muito mais produtivo quando não precisava se preocupar constantemente com o bem-estar das crianças. Sabe, Carmen, disse ele numa tarde enquanto ela descansava no sofá da sala, acho que Helena planejou tudo isso. Como assim? O timing. Você apareceu exatamente quando as crianças mais precisavam. Descobriu sobre sua condição cardíaca antes que fosse tarde demais. Encontrou a carta dela no momento certo. Carmen sorriu. Talvez ela tenha mesmo planejado. Helena sempre foi mais organizada que eu. Você fala dela como se a conhecesse há anos. É porque sinto que conheço. Através das cartas, através das crianças, através dos sonhos que tivemos a vida inteira. 3 meses após a cirurgia,
Carmen estava completamente recuperada. Os médicos ficaram impressionados com a rapidez da recuperação e atribuíram o sucesso ao ambiente amoroso em que ela estava vivendo. Famílias unidas são o melhor remédio, brincou o Dr. Silva durante o último exame. Com Carmen saudável e estabelecida como parte oficial da família, Rodrigo começou a planejar algumas mudanças importantes em sua vida. Primeiro, decidiu vender parte de suas ações no banco para ter mais tempo livre para a família. A experiência de quase perder Carmen o fez perceber que dinheiro não substituía momentos. Segundo, começou a planejar uma viagem à Argentina para que as crianças conhecessem as raízes culturais da tia e, por extensão, da mãe. Carmen, o que acha de levarmos as crianças para conhecerem Buenos Aires? Sugeriu durante um jantar em família. Os olhos de Carmen se encheram de lágrimas. Vocês fariam isso? Claro! Você é família agora e queremos que as crianças conheçam toda a sua história. Tia Carmen, você pode nos ensinar mais espanhol antes de viajarmos? Pediu Ana Júlia. Posso ensinar português para os seus primos argentinos também, ofereceu Gabriel. Não tenho primos na Argentina, riu Carmen. Agora tem, disse Mateus com a lógica simples de criança. Somos seus sobrinhos, então automaticamente temos família lá também. A sabedoria das crianças frequentemente surpreendia os adultos. A viagem foi planejada para as férias escolares. Rodrigo alugou uma casa grande em Buenos Aires para que pudessem ficar próximos aos lugares importantes da infância de Carmen. Nas semanas que antecederam a viagem, Carmen intensificou as aulas de espanhol para as crianças e começou a contar histórias mais detalhadas sobre sua vida na Argentina. Vocês vão conhecer a senhora Rosa, que me criou. Ela tem 78 anos e faz os melhores alfajores do mundo, contava Carmen. Melhor que os seus? Perguntou Beatriz, sempre direta. Muito melhor. Eu aprendi com ela. Ela vai gostar da gente? Vai amar vocês. Eu mando fotos de vocês para ela toda semana. Ela já os considera netos honorários. A véspera da viagem foi agitada. As crianças fizeram as malas com a ajuda de Carmen, cada uma escolhendo presentes especiais para levar aos novos familiares argentinos. Mateus escolheu livros sobre o Brasil, Gabriel levou uma bola de futebol oficial do São Paulo, Ana Júlia preparou desenhos de toda a família e Beatriz insistiu em levar o urso de pelúcia da mãe para apresentá-lo à senhora Rosa. Tia Carmen, a mamãe vai junto com a gente na viagem? Perguntou Beatriz antes de dormir. Como assim, pequena? Você disse que gêmeas têm conexão especial. Se você vai, ela vai junto no seu coração, né? Carmen abraçou Beatriz forte. Sim, minha amor. A mamãe vai estar com a gente em todos os lugares que formos. Que bom. Assim posso apresentar ela para a senhora Rosa também. Na manhã da viagem, toda a família acordou cedo e animada. Neuza preparou um café da manhã especial e se despediu das crianças com lágrimas nos olhos. Cuidem bem da tia Carmen lá, pediu a governanta. E tragam fotos de tudo. Vamos trazer presentes também, prometeu Gabriel. No aeroporto, enquanto aguardavam o embarque, Rodrigo observou sua família. As 4 crianças cercavam Carmen, ouvindo suas histórias sobre Buenos Aires. Ele mesmo se sentia ansioso para conhecer o lugar que moldou a personalidade de sua cunhada. Durante o voo, Carmen apontou pela janela quando sobrevoaram a Cordilheira dos Andes. Ali embaixo é onde nasci, disse para as crianças, em uma cidadezinha pequena perto das montanhas. É bonito igual ao Brasil? Perguntou Ana Júlia. É diferente, mas igualmente bonito. Vocês vão ver. Em Buenos Aires foram recebidos pela senhora Rosa, uma senhora pequena e energética que abraçou cada criança como se fossem netos biológicos. Mis nietos brasileiros, ela repetia, cobrindo as crianças de beijos. A casa da senhora Rosa era aconchegante e cheia de fotos de Carmen em diferentes idades. As crianças ficaram fascinadas vendo a tia quando criança. Ela era igualzinha à mamãe mesmo, observou Mateus, comparando uma foto de Carmen aos 7 anos com suas memórias de Helena. Gêmeas são assim, explicou a senhora Rosa em espanhol que Carmen traduziu.
Durante a primeira semana, visitaram todos os lugares importantes da infância de Carmen: a escola onde estudou, a praça onde brincava, a igreja onde foi batizada. As crianças se adaptaram rapidamente à cultura local. Gabriel fez amigos no parquinho do bairro mesmo sem falar espanhol fluente. Ana Júlia desenhou obsessivamente os prédios coloridos de La Boca. Beatriz aprendeu a fazer alfajores com a senhora Rosa. Mateus ficou fascinado com a história dos gaúchos e pediu para visitar uma estância. Rodrigo aproveitou para conhecer melhor Carmen através dos lugares que a formaram. Visitou a universidade onde ela estudou arquitetura, o escritório onde trabalhou por 15 anos, os amigos que a ajudaram durante a busca por Helena. Carmen foi uma obsessão saudável, comentou um dos amigos de Carmen durante um jantar. Todos sabíamos da irmã perdida. Ela falava de Helena como se a conhecesse pessoalmente. De certa forma, ela conhecia, respondeu Rodrigo. A segunda semana foi dedicada a criar memórias novas. Fizeram um piquenique no Tigre, visitaram o zoológico, assistiram a um espetáculo de tango adaptado para crianças. Foi durante um passeio pelo cemitério da Recoleta que aconteceu o momento mais emocionante da viagem. Carmen levou a família para conhecer o túmulo dos pais adotivos. Mamá e Papá Rosa. Apresentou Carmen às crianças. Eles me deram todo o amor que precisei até encontrar vocês. As crianças colocaram flores no túmulo e Carmen contou histórias sobre os pais que a criaram com tanto carinho. Eles estariam orgulhosos de você, disse Rodrigo, colocando a mão no ombro de Carmen. Estão orgulhosos, sinto isso. Na última noite, em Buenos Aires, a senhora Rosa organizou uma festa de despedida com todos os amigos de Carmen. A casa ficou cheia de música, comida típica e muita alegria. As crianças foram o centro das atenções, contando sobre o Brasil e prometendo voltar em breve. Abuela Rosa, disse Beatriz usando a palavra que aprendeu durante a viagem, você pode vir nos visitar no Brasil? A senhora idosa ficou emocionada com o convite. Claro, meu amor, agora tenho uma família grande para visitar. No avião de volta, as crianças dormiam exaustas, mas felizes, carregadas de presentes e memórias novas. Obrigado, disse Carmen para Rodrigo, enquanto observavam as crianças dormirem. Por quê? Por me dar a família que procurei a vida inteira. Por aceitar que Helena e eu somos um pacote completo. Por permitir que as crianças tenham uma parte da mãe de volta. Obrigado você. Por salvar minha família quando ela mais precisava. Por me mostrar que família não se define apenas por sangue ou matrimônio. Helena nos trouxe um para o outro. Tenho certeza disso. De volta ao Brasil, a vida retomou uma nova normalidade. Carmen estava oficialmente estabelecida como tia e corresponsável pelas crianças. Rodrigo havia reduzido drasticamente sua carga de trabalho, priorizando o tempo de qualidade em família. As crianças voltaram à escola cheias de histórias para contar aos colegas sobre a viagem à Argentina e sobre a descoberta de que tinham uma tia que era a irmã gêmea da mãe. Nossa família ficou maior, contou Ana Júlia para a professora. Agora temos tia, abuela, e vamos ter primos argentinos também. Primos argentinos? Perguntou a professora. A tia Carmen disse que vai casar com alguém da Argentina e ter filhos lá. Daí eles vão ser nossos primos. Carmen ficou vermelha quando soube dessa conversa. Ela não tinha mencionado nenhum casamento, mas as crianças tinham começado a fazer planos próprios para expandir ainda mais a família. Na verdade, durante a viagem, Carmen havia reencontrado um antigo amigo da universidade, Diego, que agora era viúvo e tinha 2 filhos adolescentes. Os 2 haviam se reconectado de forma especial, mas ainda era muito cedo para falar sobre relacionamento sério. As crianças estão ansiosas para mais família, brincou Rodrigo quando soube da conversa na escola. Acho que elas querem garantir que nunca mais vão ficar sozinhas, respondeu Carmen. E não vão. Independentemente do que aconteça no futuro, agora elas têm uma rede de apoio sólida. Alguns meses depois do retorno da Argentina, Carmen recebeu uma ligação inesperada. Diego estava planejando uma viagem ao Brasil com os filhos e queria conhecer a família brasileira de Carmen. As crianças ficaram eufóricas com a notícia. Ele vai gostar da gente? Perguntou Gabriel.
Vai amar vocês, assegurou Carmen. Diego adora crianças e os filhos dele estão curiosos para conhecer vocês. A visita foi marcada para o feriado de julho. Rodrigo ajudou Carmen a planejar um roteiro turístico por São Paulo e ofereceu o quarto de hóspedes para Diego e os filhos. Não está incomodado com essa situação? Perguntou Carmen para Rodrigo alguns dias antes da chegada dos argentinos. Por que estaria? Porque Diego pode se tornar algo mais sério no futuro. Rodrigo pensou por um momento antes de responder. Carmen, você trouxe vida de volta para esta casa. Se Diego trouxer felicidade para você, será bem-vindo sempre. E as crianças? As crianças vão adorar ter mais família. Elas são como pequenos coletores de pessoas queridas. A chegada de Diego e dos filhos, Sofia de 15 anos e Matias de 13 anos, foi como uma pequena festa. As crianças brasileiras estavam ansiosas para mostrar tudo o que tinham aprendido de espanhol. Diego se revelou um homem gentil e carinhoso, que rapidamente conquistou a confiança das crianças. Sofia e Matias, inicialmente tímidos, logo se integraram à dinâmica familiar. Durante o jantar de bienvenida, Gabriel perguntou diretamente: Diego, você vai casar com a tia Carmen? Rodrigo quase engasgou com a água, mas Diego riu da naturalidade da pergunta. Ainda não conversamos sobre isso, Gabriel. Por enquanto somos apenas amigos muito queridos. Mas vocês se gostam, né? Insistiu Ana Júlia. Sim, nos gostamos, admitiu Carmen corando. Então vão casar, concluiu Beatriz com a lógica simples de criança. Pessoas que se gostam sempre casam. Os adolescentes argentinos riram da inocência dos primos brasileiros, mas Matias comentou baixinho para Sofia em espanhol que também achava que os pais tinham potencial para algo sério. Durante a semana de visita, as duas famílias se misturaram naturalmente. Diego ajudou Rodrigo com reparos na casa. Sofia ensinou Ana Júlia a fazer pulseiras de miçangas. Matias jogou futebol com Gabriel e Mateus. Carmen observava tudo com um coração dividido entre a alegria e o medo. Estava começando a se sentir genuinamente atraída por Diego, mas temia que um relacionamento complicasse a dinâmica familiar que tanto trabalho custou para estabelecer. Foi Rodrigo quem resolveu suas dúvidas numa conversa franca. Carmen, você merece ser feliz além de ser tia das minhas crianças. Mas e se não der certo? E se as crianças sofrerem novamente? E se der certo? E se as crianças ganharem mais uma figura paterna carinhosa e 2 irmãos mais velhos? Carmen não havia pensado por esse ângulo. Diego parece ser um homem bom, continuou Rodrigo, e os filhos dele são educados e carinhosos. Se vocês decidirem se casar, será uma fusão de famílias, não uma substituição. Você tem certeza? Tenho certeza de que Helena aprovaria. Ela sempre quis que você fosse feliz. Na última noite da visita dos argentinos, Carmen e Diego tiveram uma conversa séria sobre o futuro. Sinto algo especial por você, Carmen, admitiu Diego enquanto caminhavam pelo jardim após as crianças dormirem. Mas entendo que sua situação é complexa. Não é complexa, é especial, corrigiu Carmen. Essas crianças são minha prioridade absoluta. E admiro isso. Meus filhos também são minha prioridade. Talvez possamos encontrar uma forma de priorizar todos juntos. Como seria isso na prática? Poderíamos começar devagar. Visitas regulares, férias juntos, muita conversa entre todas as crianças. Se todos se sentirem confortáveis, poderíamos pensar em algo mais permanente. Carmen gostou da abordagem cuidadosa de Diego. E onde viveríamos? Brasil ou Argentina? Onde for melhor para as crianças. Meus filhos são adolescentes, se adaptam mais fácil. Os seus ainda são pequenos e já passaram por mudanças demais. A consideração de Diego pelas crianças brasileiras tocou profundamente Carmen. Depois que os argentinos voltaram para Buenos Aires, as crianças bombardearam Carmen com perguntas sobre Diego. Você vai se mudar para a Argentina? Perguntou Mateus com preocupação. Não, amor. Se algo acontecer entre mim e Diego, ele vem para cá. E os filhos dele? Eles são adolescentes, podem escolher onde querem estudar e passar as férias. Quer dizer que podemos ter irmãos argentinos? Perguntou Gabriel com animação. Podem ser meio-irmãos honorários, riu Carmen. Que bom, disse Ana Júlia.
Nossa família está ficando gigante. Gigante e feliz, completou Beatriz. Nos meses seguintes, Carmen e Diego mantiveram contato constante. As crianças faziam videochamadas semanais com Sofia e Matias, praticando espanhol e português. Rodrigo aproveitou o período para refletir sobre sua própria vida. Vendo Carmen florescer numa nova relação, percebeu que ele também precisava pensar no futuro, além de ser pai e trabalhar. Numa conversa com Carmen, ele admitiu: "Às vezes penso se deveria procurar alguém também." "Claro que deveria. Você é jovem, bem-sucedido, um pai maravilhoso. Qualquer mulher seria sortuda em ter você. Mas as crianças querem ver você feliz, assim como querem que eu seja feliz. Como podemos ter certeza?" Perguntando para elas. Naquela noite, durante o jantar, Rodrigo reuniu coragem para abordar o assunto. "Crianças, como vocês se sentiriam se o papai conhecesse alguém especial?" Os 4 pararam de comer e olharam para ele com expressões surpresas. "Tipo uma namorada?" perguntou Gabriel. "Isso. Ela seria legal igual a tia Carmen?" quis saber Ana Júlia. "Esperamos que sim." "Então tudo bem", disse Mateus. "Mas ela precisa gostar de futebol", acrescentou Gabriel. "E saber fazer doce", pediu Beatriz. "E não pode gritar com a gente", estabeleceu Ana Júlia. Carmen riu da lista de exigências das crianças. "Acho que vocês estão prontos para expandir ainda mais a família." Alguns meses depois, tanto Rodrigo quanto Carmen começaram novos relacionamentos. Carmen oficializou o namoro com Diego, que passou a visitar o Brasil mensalmente. Rodrigo conheceu Patrícia, uma pediatra viúva que tinha uma filha de 10 anos. As 2 novas pessoas foram introduzidas gradualmente na dinâmica familiar. Diego já era conhecido das crianças, então sua integração foi natural. Patrícia exigiu mais tempo, mas sua experiência como mãe e médica ajudou muito. Um ano após a chegada de Carmen na vida da família Almeida, Rodrigo organizou uma festa especial. Era o aniversário de 1 ano da chegada da tia. A festa reuniu todos: as crianças, Carmen, Diego com os filhos, Patrícia com a filha, a senhora Rosa, que veio especialmente da Argentina, Neuza e até alguns vizinhos que acompanharam a transformação da família. Durante o discurso, Rodrigo se emocionou. 1 ano atrás, nossa casa estava quebrada. Carmen chegou como uma estrangeira desconhecida e se tornou o coração desta família. Hoje temos não apenas uma casa feliz, mas uma rede de amor que se estende por 2 países. Carmen respondeu com lágrimas nos olhos: "Helena me trouxe até vocês. Às vezes ainda sinto que ela está aqui, sorrindo por ver como nossa família cresceu e se fortaleceu." As crianças, que agora eram 8, contando os filhos de Diego e Patrícia, se abraçaram numa grande roda de família. "Mamãe está vendo tudo isso de onde ela está", disse Beatriz com a certeza inocente que apenas crianças possuem. "Tenho certeza de que sim", concordou Rodrigo. Naquela noite, enquanto todos dormiam na casa que agora abrigava temporariamente uma família gigante e feliz, Carmen ficou na sala observando fotos da festa. Neuza se aproximou com 2 xícaras de chá. "Foi uma noite linda, dona Carmen. Foi perfeita. A dona Helena ficaria orgulhosa de ver o que a senhora fez por esta família." Carmen sorriu, tocando a pulseira que sempre usava, herança da irmã gêmea. "Nós fizemos juntas, Neuza. Helena pode não estar aqui fisicamente, mas Amor ainda guia cada decisão que tomamos." 6 meses depois, 2 cerimônias mudaram definitivamente a configuração da família. Carmen e Diego se casaram numa cerimônia simples no jardim da casa, com as crianças como padrinhos. Rodrigo e Patrícia oficializaram a união civil numa cerimônia ainda mais íntima. As crianças agora tinham uma família completamente reconstituída: 2 pais, 2 mães, 3 irmãos argentinos e uma irmã brasileira adicional. Diego se mudou definitivamente para o Brasil, trazendo Sofia e Matias, que se matricularam em escolas internacionais em São Paulo. Patrícia manteve sua casa, mas passou a dividir tempo entre os 2 lares. A casa dos Almeida passou por uma reforma para acomodar a nova configuração familiar. O que antes era uma mansão silenciosa se transformou num lar cheio de vida, risadas
e às vezes discussões normais entre irmãos. Carmen desenvolveu uma rotina de trabalho como arquiteta freelancer, permitindo flexibilidade para cuidar de todas as crianças. Diego montou um escritório de consultoria em casa. Rodrigo reduziu ainda mais sua carga no banco, focando em ser presente para a família grande que construíram. Um dia, 2 anos após sua chegada, Carmen estava organizando álbuns de fotos quando Beatriz, agora com 6 anos, se aproximou. Tia Carmen, posso perguntar uma coisa? Claro, meu amor. Você ainda sente falta da mamãe? Carmen parou o que estava fazendo e puxou Beatriz para seu colo. Sinto, sim. Todos os dias. Eu também sinto, mas agora é diferente. Como assim diferente? Antes eu sentia falta da mamãe e ficava triste. Agora eu sinto falta da mamãe, mas fico feliz porque você está aqui. Carmen abraçou Beatriz forte, emocionada com a sabedoria da menina. Sabe por que isso acontece? Por quê? Porque quando alguém que amamos parte, eles deixam sementes de amor nos nossos corações. Essas sementes crescem e se transformam em mais amor para dividir com outras pessoas. Então a mamãe plantou sementes em você também? Plantou, e por isso consegui amar vocês imediatamente. E eu plantei sementes no Diego, na Sofia e no Matias? Carmen sorriu da lógica doce da criança. Você planta sementes de amor em todos que conhece, Beatriz. Naquele momento, Gabriel entrou correndo na sala. Tia Carmen, o papai quer saber se você pode ajudar a Patrícia com o bolo para a festa de aniversário da Júlia. Claro, vamos todas para a cozinha. Na cozinha, encontraram uma cena típica da nova dinâmica familiar. Rodrigo tentando entender uma receita argentina, Patrícia medindo ingredientes com precisão médica, Diego ensinando Mateus a quebrar ovos sem derramar, Sofia ajudando Ana Júlia a peneirar farinha e Mateus lendo as instruções em voz alta. Parece que não precisam de mim, brincou Carmen. Sempre precisamos de você, disse Rodrigo. Você é o centro que mantém tudo funcionando. Somos todos o centro, corrigiu Carmen. Esta família funciona porque cada um contribui com algo especial. Mais tarde, quando todas as crianças estavam dormindo e os adultos finalmente puderam relaxar, Carmen se dirigiu ao jardim como fazia todas as noites. Rodrigo a encontrou sentada no banco, sob a árvore favorita de Helena. Conversando com ela? Perguntou-se sentando ao lado, contando sobre o dia. Acho que ela gosta de saber como as crianças estão crescendo. E o que acha que ela diria sobre tudo isso? Carmen olhou para a casa iluminada, onde podia ouvir risadas vindas do quarto dos adolescentes e murmúrios dos adultos ainda acordados. Acho que ela diria: obrigada por cuidarem dos nossos filhos. Nossos filhos? Sempre foram nossos, Rodrigo. Desde antes mesmo de eu existir na vida deles, eles já eram meus através dela. E agora são de todos nós. Exato, uma família gigante, meio maluca, bilíngue e completamente apaixonada. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as estrelas. Carmen? Sim? Obrigado por ter batido na nossa porta naquele dia. Obrigada por ter aberto. Na manhã seguinte, acordaram com o som familiar de crianças brincando no jardim. Pela janela, podiam ver as 8 crianças construindo algo elaborado com caixas de papelão. O que será que estão fazendo desta vez? Perguntou Diego, que também havia acordado com a algazarra. Provavelmente outro castelo, respondeu Patrícia. Eles estão obcecados com castelos desde que voltaram da Argentina. Carmen se aproximou da janela e sorriu ao ver a cena. Não é um castelo comum. Estão construindo uma cidade inteira. Era verdade. As crianças haviam expandido o conceito do castelo de papelão e agora construíam uma metrópole completa, com casas, prédios, pontes e até mesmo carros de papelão. Cada um tem sua casa na cidade, explicou Ana Júlia quando os adultos se aproximaram. Mas todas são conectadas por túneis secretos. Túneis secretos? Perguntou Carmen. Para que todos possam visitar todos sempre que quiserem, esclareceu Sofia. Assim ninguém fica sozinho nunca. Os adultos trocaram olhares emocionados. As crianças haviam criado fisicamente o que eles construíram emocionalmente, uma família onde todos estavam conectados e ninguém ficava sozinho. Posso ter uma casa na cidade também?
perguntou Carmen. Você já tem, respondeu Beatriz, apontando para uma casa de papelão no centro da construção. Esta é sua. Fica no meio de todas as outras, porque você é o coração da família. Carmen se ajoelhou e abraçou todas as crianças que conseguiu alcançar. Vocês são o coração da família. Cada um de vocês. Nós todos somos o coração, corrigiu Mateus com sabedoria além da idade. Por isso nossa família é tão grande e forte. Naquele momento, observando as 8 crianças brincarem harmoniosamente, enquanto os 4 adultos se organizavam para mais um dia de vida familiar, Carmen teve certeza de que Helena estava sorrindo. A estrangeira que chegou como última esperança de um pai desesperado se tornou o elo que uniu 2 culturas, 2 países e múltiplas histórias de amor numa única família extraordinária. Fim da história. E você? O que achou desta história de transformação familiar? Conte nos comentários qual parte mais te emocionou e de onde você está nos acompanhando. Acredita que família pode ir muito além dos laços de sangue? Adoraríamos ler sua opinião sobre esta jornada de amor e reconstrução. Muito obrigado por estar conosco. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias tocantes como esta.